Eu faço as gravações aqui 2, 3, 4 vezes, que eu fico ouvindo para ver se tem algum problema, tal, houve um esquecimento. E eu cometi uma gafe aí nessa do serviço de comunicação antes da M. São Francisco. Eu falei da loja Lisboa, que tinha 2 alto-falantes, se eu me lembrei até agora que eram de fabricação Philips. Era um do lado direito do mercado, outro do lado esquerdo, do lado da Caixa Econômica. Tinha... Quem fazia a locução lá era o Alfredo Leite, que está vivo em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Tinha o das Lojas Paulistas, era os cuidados do Lauro Cruz, o saudoso Ciso, que foi back central do Penedense, e que também foi trabalhar na rádio junto com o Alfredo quando a emissora São Francisco foi inaugurada no Penedo. Tinha a Voz da Independência, que era do Luiz Fausto, na esquina do teatro, e que o Luiz divulgava lá, eles tinham uma fábrica de bebidas, de vinagre, ele divulgava as coisas deles e dava avisos, fazia comerciais dos outros. No carnaval, quando havia um intervalo, ele tocava um frevozinho enquanto os músicos descansavam. Tinha um serviço de alto-falante do Bom Vermelho, na igreja do Santo Antônio, ao comando do João Batista de Melo, o João da Luz. Tinha o serviço da Congregação Mariana de Penedo, que era aos cuidados do Antônio Brito, ficar no sobrado, na descida ali da Damas do Monte, logo após a Câmara Municipal, tem um sobrado ali, era o sobrado onde ficava e onde os marianos se reuniam. Era da Congregação Mariana o serviço de som. E tinha o serviço de som itinerante, como eu falei, do Padre Aldo. Ele passava uns filmes em determinados locais e divulgava, né? Onde era no Ciclo Operário, na Casa São Francisco, no Colégio Imaculada. E tinha um serviço de som no Penedense, tinha outro no Campo de Santa Cruz, tinha o de Santa Luzia, que era o comando do saudoso J. Cardoso, tinha uma corneta também no Nacional. Deixa eu ver, tinha um na Igreja do Bonfim, que ficou aos comandos do saudoso meu compadre Francisco Santos. Tinha o Lídio Cruz, que alugava para as festas do interior, ele tinha geradores, tinha amplificadores, tinha as cornetas, tinha a gambiarra, e ele fazia esse serviço e ainda alugava um pequeno serviço de som para os móveis, para carros, fazer propaganda na rua. Inclusive, todo domingo ele saía, esse som saía na FOR do saudoso Jean Martins, Arlindo falando, para divulgar o filme da noite do Cine Penedo. Mesmo o Cine Penedo tendo um projetor lá na janela, que tocava durante a semana, antes de começar a projeção, e que o Adir já anunciava o filme da semana. Aproveitava e fazia propaganda. Não? Serviço de som da Musical, tinha o da Panificação Pernambucana, que era do Suíço, aos cuidados do Dr. Antônio Costa, hoje, bancário aposentado do Banco do Brasil, compositor, escritor, cantor, e está aposentado lá em Salvador. Para consertar a injustiça que eu cometi no outro vídeo, rapaz, tem... Deixa eu lembrar o outro serviço de som que tinha no Penedo. Não, tinha a Voz do Morro, que era o serviço de alto-falante no Oiteiro do Calado. Na parte baixa tinha o do Pompilho, que esse não demorou muito tempo, parou. E o melhor e o mais potente, qualidade, era o do Calado. Isso que ele começou na Santa Cruz, ele tinha lá um sítio lá em frente ao antigo sindicato rural, e ele começou por ali nos anos 60, depois ele subiu para o Oiteiro, e no final dos anos 60, 68, 69, ou já nos anos 70 mesmo, eu andava ajudando aqui um técnico, Silvio Lessa Durães, e todos os serviços
ele era o mais procurado. Tinha poucos técnicos aqui, mas o Silvio era o mais procurado. E o Calado sempre levava o amplificador para concerto, e a gente ia lá noiteiro para instalar, para ver como era que estava. Ele tinha uma casa em frente à igreja do Bonfim, e lá tinha só o equipamento sonoro. Atrás da casa tinha um mastro com duas bocas, uma virada para o centro da cidade, outra para o Cajueiro Grande. Teve uma época que o Cardoso inventou de aumentar a potência. Comprou novas bobinas, né, tal, e nós aumentamos a potência, parece que para 50 watts. E esse amplificador começou a perturbar na parte alta da cidade, entrando nos rádios. Aí o Calado mandou, de novo, o Silvio baixar a potência. Não sei se nós deixamos com 30 ou 35. Sei que com 50 não deu para funcionar, que perturbava muita gente. E no outro vídeo eu esqueci do Calado, rapaz. Não podia esquecer, foi o pioneiro. Até o começo dos anos 70, ele ainda trabalhava, né? Se o estado falando dele estava no ar. E o finado Rosalvo criou também uma comunicação no Cruz de Ferro. Tinha a boca lá que ele anunciava os bailes, todo sábado quase tinha baile, e dava alguns avisos, rodava música. E o que era interessante para a comunidade, esses serviços de alto-falantes faziam. Então eu voltei e fazia um outro vídeo, que eu cometi um gafe, esquecer do Calado, rapaz, não podia. Era o homem que mais falava, não só pessoalmente, como com o microfone, né? Era como se fosse um fofoqueiro do bairro. Calado era um cara muito bom, ele era motorista, eu não lembro se era do CESP ou da Sucam. Eu sei que o serviço dele entrava à noite e todos que funcionavam, ninguém entrava no horário um do outro, era interessante. Ninguém perturbava, principalmente o do centro da cidade e das lojas. A loja que tinha aqui, as Brasileiras de Magalhães e Companhia, ela não tinha som, mas vinha o carro da matriz de Maceió, de 15 em 15, e fazia 2 dias aqui na cidade a propaganda da loja. Depois ia embora. E de mês em mês vinha um carro aqui de som fazendo propaganda da Manteiga Lírio. Manteiga Lírio. A partir de amanhã vocês vão encontrar no armazém, naquele tempo era armazém, no armazém de fulano de tal. E esse carro vinha aqui fazer essa divulgação. Tinha um serviço de som que tocava no Natal, ele era instalado na igreja do São Gonçalo. Eu devia ser do Lídio Cruz, que ele era o único que locava som, né? Eu nunca descobri de quem era aquele serviço. Mas o locutor de quermesse, o bom da época que tinha aqui, era o Eloy Marinho. Esse quermesse do Imaculada, da Catedral, da Igreja do Rosário, da Santa Cruz, o locutor era o Eloy Marinho. Então eu vim aqui consertar, que eu não podia esquecer do Calado, rapaz. O melhor serviço de som que nós tivemos aqui, mais potente, com mais qualidade, e esqueci do saudoso Calado. Tá feito o reparo. Até o próximo.